Meus amados irmãos, nós vamos tomar algum tempo só numa palavra. Como disse, em se tratando que nós estamos há alguns dias da nossa reunião administrativa anual, onde nós vamos estabelecer projetos, planos, vamos indicar candidatos à consagração, vamos indicar candidatos para funções na igreja. E este ano me veio uma preocupação muito grande mesmo, de que o Senhor possa nos orientar, a cada um de nós, de que as nossas prioridades na casa de Deus seja uma realidade. Porque eu não posso ver diferente. E para isso, eu quero que você abra no livro de São Tiago, capítulo 5, glória a Jesus. Eu não vejo diferente de que a prioridade do crente seja o reino de Deus. Eu não vejo. Claro que nós temos nossas necessidades naturais, somos humanos, precisamos de dormir, precisamos de comer, precisamos de viver nessa sociedade. Eu não posso ver diferente a obediência da Bíblia Sagrada quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não vejo ao contrário. Eu não vejo em nenhuma parte da Bíblia. Claro que nós entendemos que Deus nos abençoa, nos prospera, nos faz crescer, mas eu não vejo nenhuma parte da Bíblia de que estas ou aquelas sejam as prioridades para o crente. A prioridade para o crente, conscientemente da vocação e da chamada e da sua salvação e daquilo que ele crê, daquilo que ele prega, não tem outra a não ser o próprio reino de Deus. O próprio reino de Deus. E mesmo porque nós sabemos de que a vinda de Jesus é iminente. Se nós cremos que é iminente e nós praticamos e falamos e exercemos diferente, alguma coisa está errada. Ou estamos enganando a nós mesmos, ou sendo hipócritas para a comunidade que nos cerca, ou estamos na fé, fracos, não tendo capacidade de obedecer a palavra e entender de que a vinda de Jesus é iminente. Glória a Jesus. E que o reino de Deus, ela tem e assume a prioridade em nossa vida. Número 3, é de que tudo que nós fizermos para o reino de Deus, quer no corpo ou no espírito, tem repercussão eterna. Não há de se equivocar com isso. Tudo que nós fizermos no reino de Deus terá repercussão eterna. Ou seja, se nós entendermos de que o reino de Deus realmente é prioritário, se entendermos de que a vinda de Jesus é iminente, se entendermos de que as demais coisas que nos cercam são boas, são necessárias, são indispensáveis, mas são supérfluas e são coisas que Deus dá para a nossa própria necessidade em abundância, então nós vamos entender de que o que nós fizermos, bom ou mal, responsavelmente ou negligentemente, terá repercussão eterna. Isto tem de ficar no nosso coração. Porque não é repercussão para amanhã, não é repercussão para daqui a 100 anos. Não é repercussão para quando eu envelhecer, não, de maneira alguma, é repercussão eterna. Se durante 30 anos eu trabalhei, eu servi ao Senhor na minha limitação, na minha fraqueza, na minha impossibilidade, como nós costumamos sempre confessar diante de Deus, porém fizemos do coração, de toda a alma, dando a prioridade ao reino de Deus, pode ficar tranquilo de que o reino de Deus vai refletir isso na eternidade, quando você estiver com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou nós cremos nisso, ou nós aceitamos isso, ou nós praticamos isso, ou nós nos tornaremos fadonhos, religiosos, mais carentes da misericórdia de Deus de qualquer pessoa lá fora do mundo. Me entende o que eu estou dizendo? Glória a Jesus. Posso dizer amém? O apóstolo Tiago escreve esta verdade porque ele sabia que a vinda de Jesus estava próxima. Eu também sei que ele está próximo. Mas você pode perguntar, já faz 2000 anos. Não é verdade? Eu não posso dirigir a vontade de Deus. Eu não posso influenciar a vontade de Deus. Para ser francos, irmãos, nem Jesus pode, nem o Espírito Santo pode. A vontade da vinda de Jesus para vir aqui não é a vontade dele próprio.
Não é vontade, a Bíblia diz que o esposo diz venha, o Espírito diz vem, há um clamor do próprio Cristo. É Cristo que tem interesse de que ele volte rapidamente para nos tirar deste mundo, enfadado deste mundo, corrompido deste mundo perverso. Entretanto, é a vontade do Pai, é a graça do Pai, é o amor do Pai, é a direção sublime e soberana do Pai. Então, sabendo disso, nós o que temos a dizer é conhecedor das Escrituras, de que a vinda de Jesus é iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento. Eu não vou me engajar numa situação de que eu me comprometa eternamente com Deus, de maneira alguma. Eu vou trabalhar, como dizia aquele pregador chinês, de que como a vinda de Jesus fosse amanhã. Eu vou trabalhar, vou ofertar, vou amar, vou orar, interceder como Cristo viesse amanhã. Se ele não vier, quando chegar amanhã, eu vou trabalhar, vou amar, vou cooperar como ele viesse no outro dia. E assim pode durar toda a minha vida. Mas se durar toda a minha vida, qual é a frustração, pelo amor de Deus, que eu terei ou que eu tenha? Nenhuma. Muito pelo contrário. Eu terei um grande tesouro armazenado nos céus, porque todos os dias da minha vida eu dei prioridade à vinda do meu Salvador, o qual morreu na cruz do Calvário por mim. Agora será uma tristeza quando a Bíblia diz, bem-aventurado todo aquele que quando eu vier se encontrar fazê-lo assim. Mas que desgraça, que frustração será eterna para aquele que quando eu chegar, desculpe, eu estava tomando conta da junta do boi. Desculpe, eu estava tão preocupado. Que coisa triste, quando nós pregamos com a nossa boca, na verdade, com o nosso sentimento, eternidade, céu, o Senhor é poderoso, eu tenho fé, Ele é provedor, Jeová Jiré, e quando nós saímos um minuto, nós estamos praticando exatamente como qualquer pessoa que não tem fé, não tem esperança, não tem Cristo, não tem graça, não tem nada lá do mundo. Somos piores, Paulo disse, dos miseráveis, dos pecadores. Isso é Bíblia Sagrada. E nós temos de confrontar nós mesmos. Ou somos ou não somos. E aí eis a questão. O fato não é de ter, o fato é de ser. Ter, nós podemos perder. Agora, quando somos, nós nunca perdemos, porque somos aquilo que Deus nos fez ser na sua gloriosa presença. Capítulo 5 de Tiago diz, versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes, até... Quando, irmãos? Ser irmãos pacientes até... Somente até aí. Não precisa ser depois, não se preocupe com o milênio, não se preocupe com a grande tribulação, não se preocupe com nada, se preocupe apenas com a vida do Senhor. A minha paciência, a minha devoção, a minha entrega, a minha responsabilidade, o meu amor. Agora escute, irmão, isso é mensagem para crente. Isso é mensagem para crente. Na verdade, quando isso não é mensagem para quem não é crente, não, Senhor. Para quem não é crente, não se prega isto. Para quem não é crente, não se prega isso, por favor. Quem é religioso, quem tem uma boa capa de evangélico, quem tem um cartão de membro bonito da igreja, mas não tem a vida no seu coração, não é regenerado, não sente pulsar o Espírito Santo, essa não é a mensagem. Não, de maneira alguma, essa mensagem causa náusea. Não é verdade? Não, Senhor, eu tenho meus compromissos, eu tenho meus bois, tenho minha casa, tenho meu casamento, tenho minhas prioridades, etc. Então, sábado, domingo está bem, que eu vá, mas também não sejamos assim. É verdade ou não é verdade? Agora, para crente, não. Para salvo, não. Aleluia. As demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Se estamos mudando isso na nossa vida, é sinal que estamos perdendo a nossa fé. Sede, pois, irmãos, pacientes, diligentes até a vinda de Jesus. É isto que nós assumimos na nossa prioridade de nossa vida como crentes. A primeira prioridade de nossa vida como crentes de Jesus. Qual é a nossa primeira prioridade? É o trabalho ou é a nossa alma? É o emprego ou a nossa vida eterna? É o dinheiro ou o céu? É o carro ou a vinda de Jesus? Então está muito claro, não há dúvida nenhuma, que eu e você entendemos, compreendemos que a nossa prioridade não é outras coisas. E nós entendemos até aqui que estamos por aqui nessa situação e até orando que desapareça logo isso. Na verdade, temos náusea. Pedro diz, salvai-vos dessa geração perversa. Então ninguém quer estar no meio de uma geração perversa. Ninguém quer estar no meio de uma geração abominável. Se este é
crente, se este é nova criatura, se este é cidadão do céu. Então a nossa prioridade número 1, em qualquer prioridade, é o reino de Deus. Amém? A nossa prioridade é olhar pelas almas, é olhar pela igreja, é olhar pela evangelização, é olhar pelas missões, é olhar pelos cultos, é olhar por aqueles que estão desviados, é olhar tudo que envolve o reino de Deus. Agora, se sobrar na sua agenda, now I got you. Se sobrar na sua agenda algum tempinho, que vai sobrar, porque Deus é sábio. Deus disse, olha, eu vou lhe dar 100% de dinheiro e você me dá apenas 10%. E 90% você gasta à vontade. Não é verdade? É verdade ou não é verdade? 90% eu lhe dou chuva, lhe dou sol, lhe dou água, lhe dou prosperidade, lhe dou a semente, lhe dou o fruto da terra, o gafanhoto não ataca, o pulgão não ataca, o demônio não ataca, tudo eu vou lhe dar 90%, mas você apenas me dá 10%. Então significa que haverá na sua vida um espaço, na sua agenda, para as demais coisas. Amém? Então, este espaço não pode, não deve assumir a prioridade de nossa vida espiritual. Porque se assumir, nós estamos exatamente sendo igual a Madre Teresa. Exatamente igual. Só não usamos o terço, nem o rosário, nem adoramos os santos, mas adoramos outro tipo de santo, que não é o de pau, mas tem outros nomes e tem outras figuras. Como estão entendendo a minha palavra? Diga amém. Ora, então sendo assim, se há uma agenda, se há um espaço na minha agenda desse ciclo de 100% e há um espaço de 10%, vamos supor, dentro de uma analogia do dízimo estabelecido por Deus, repito, se na minha agenda da minha vida, do meu ser, do meu entendimento, da minha dedicação, da minha responsabilidade, do meu coração, do meu amor, do meu ser, da minha entrega, da minha vida eterna, e Deus, dentro dessa analogia, me separou 10%, uma fatia 10%, para que eu insira aqui a minha agenda pessoal, porque Deus é bom e sabe que nós somos pó e precisamos desta fatia que é as demais coisas. Então vamos colocar essas coisas dentro do seu próprio lugar, do seu próprio tempo e da sua própria virtude. Qual diz amém? Primeiro, nós nunca ensinamos à igreja que ninguém aqui da Betânia pode estudar. Se alguém espalhou por aí que o crente da Betânia não deve estudar, é mentira do diabo. Se alguém disse que quem vem para Betânia tem que deixar estudo, tem que deixar casamentos, tem que deixar isto, e botar um véu preto na cabeça e dar todo o dinheiro para o pastor da Silva, não somente é aberração, mas é mentira. E eu simplesmente ignoro. Amém? Os crentes da Betânia, ou qualquer crente que tenha a hombridade de ser chamado crente, pode ser chamado de qualquer outro nome, mas se você tem um nome cristão, e você assume este nome de Cristo na sua vida, amém? A sua prioridade muda. Muda. Se não muda, você pode ser chamado de islamista, de judaísta, chamado de umbandista, de materialista, de confucionista, de tudo menos de cristão. Se chamar cristão é de que a prioridade do reino de Deus vai assumir na sua vida total. E se você casa no Senhor, se você trabalha no Senhor, se você jejua no Senhor, se você dorme no Senhor, se você caminha no Senhor, se você vive no Senhor, e tudo que há em mim, louve o seu santo nome. Se alguma coisa está fora desse quadro, desta agenda, a gente tem de ajustá-la, porque estão perdendo a nossa fé. E começa por mim mesmo. Começa por mim mesmo. Quando diz amém. Primeira coisa que nós devemos observar é de que todos os crentes da Betânia podem estudar, pode estudar sim. Faça engenharia, faça medicina, faça secretariado, faça línguas, faça tudo. Mas estude mesmo, eu estudei. Eu estudei tanto que acabei com meus neurônios todos. Não é verdade? É pena que não serviu para nada. Somente pelo prazer. Não é verdade? Estude, mas estude mesmo. Agora, você deve colocar esse estudo vinculado na prioridade do reino de Deus. Amém?
Porque médicos, há muita gente aí, mas pastores sérios e responsáveis, homens que realmente vistam a camisa do Evangelho e não sejam meros negociantes e que denigram a beleza, a dignidade deste Evangelho, há pouco, gente. E se há pouco, há um grande anúncio no Jornal do Céu dizendo hiring. Homens não interessados e mentirosos, não carnais, não simplesmente negociadores do santo púlpito da igreja do Senhor, não negociadores das mentes dos homens, não negociadores para encher o seu bolso, nem o seu nome, nem o seu prazer, mas homens que vistam a camisa do Evangelho e digam para a multidão que pregue, mesmo que seja fraco ou não, não me interessa. Mas diga, eu estou sendo crucificado com Cristo e a vida que eu vivo, eu não vivo na carne. Eu não vivo na mediocridade deste mundo. Eu não vivo nas coisas passageiras deste mundo. Eu vivo naquele que morreu por mim. Então podemos estudar, podemos trabalhar. Não é pecado trabalhar, não. Glória a Jesus. Pecado faz bem o corpo, aos músculos e a mente também. A mente desocupada diz na minha terra que é a oficina do diabo. Não está na Bíblia, mas tem um trecho paralelo em Provérbio que fala isso. Se você não tem o que pensar, você só pensa em preocupações e problema, o diabo entra aí. Já viu gente lá igualzinho àqueles gurus da Índia, não é verdade? Crentes gurus, não é verdade? Que senta e fica pensando, oh meu Deus, e agora? E o dia de amanhã? E o dia? E é isso, irmão, ocupe a sua mente com o Evangelho. Tem muita coisa para pensar, irmão. Você acorde, durma pensando naqueles milhões de almas da Índia que está indo para o inferno. O senhor está me ouvindo, por favor, em nome de Jesus? Que nós estamos mais carnais do que qualquer homem do mundo. Porque somos tão hipócritas na nossa confissão. Sabe que é hipócrita, irmão Jarbas? É o homem que diz que é e não é. É aquele que busca a sua conveniência. E este Jesus nunca deu uma palavra a ele de conforto. Ele dizia hipócrita, fariseu, mentiroso, raça de víboras. Você conhece o Evangelho, você conhece a palavra, você sabe que você saiu do inferno. Você sabe que o seu vizinho vai para o inferno se não receber a palavra. Porém, você é um bom religioso. Você está muito ocupado com os seus compromissos, está muito ocupado com os seus pagamentos, está muito ocupado com tudo que assumiu a sua agenda. A sua agenda está assumida em 90% e o reino de Deus está com 10%. E olha lá se está com 10%. Então a prioridade do reino de Deus é esta. Podemos estudar, mas estude para servir a obra do Senhor. Podemos trabalhar, mas vamos trabalhar, Senhor, me dá um emprego que me dê $8. Senhor, eu quero aumentar a oferta da igreja para as missões. Quando diz amém? Eu vou casar, Senhor. Eu não sei não se todos que casam estão pensando em constituir uma família para Jesus, como fez Manoá. Eu não sei não. Eu creio que alguma coisa está muito defasada com a gente. Eu creio que a primeira prioridade que você visualiza no casamento é a lua de mel. É o espírito maligno, carnal, que envolve a sua vida e dizer, uau, a lua de mel vai chegar no hotel de 8 estrelas em Bahamas. Você não pensa como Manoá. Senhor, eu quero um filho. Ana, digo eu. E do sul, eu quero um filho. Aleluia, eu vou casar. Senhor, eu quero um filho. Eu quero uma família. Mas eu não quero uma família apenas para estar rodeado de meninos se urinando, mijando, cagando por todo lado. Eu quero meus filhos para servir ao Senhor. Perdoe-me a expressão tão franca, tão direta do púlpito. Você tem um filho e o seu filho vira o ídolo da sua vida. Você vive uma vida de paparicagem contínua. Não tem tempo para a sua alma, não tem tempo para a sua vida, não tem tempo para nada. E este filho, aquele casamento, aquele dinheiro, aquele carro, assumiu aquilo que você mais anelava, que era a sua agenda cheia do reino de Deus na sua vida. Cresce, você pensa nele, vai ser um médico.
vai ser isto, vai ser igual à mãe, vai ser igual ao pai. It's a bad deal, sir. Você casa, Senhor, eu vou casar, Senhor, aleluia. Oh Lord, give my beautiful girl. Dá uma crente, Senhor, dá uma missionária, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque sabe que eu preciso de casar. Eu não posso viver sem casar, mas minha esposa ou meu esposo, dá-me uma missionária, dá um homem dedicado à casa do Senhor, dá uma mulher dedicada à casa do Senhor, porque eu e a minha casa vai servir a tua casa, Senhor. Sabe por quê? Porque eu trabalhando, eu estou sozinho, mas eu com meu esposo, meu filho, minha filha, minha neta, se todos estão abraçados à tua obra, eu vai fazer uma revolução no reino espiritual. Mas nós estamos preocupados aonde é a nossa prioridade. Não é pecado casar, não é pecado namorar, não é pecado construir família, não é pecado ter carro, não é pecado ter casa, não é pecado ter nada, mas aonde está sendo colocada a sua prioridade no reino de Deus? Se a nossa prioridade não está aí, fique tranquilo que você vai ver o seu castelo se desfazer em cinza e refletir eternamente. Quando chegar no céu, você vai chegar no céu com nada, absolutamente nada, como um dos mais miseráveis, que teve tudo e não sabia que tinha. Que teve tudo e não sabia que tinha. Em vez de manusear o que era mais lindo, o que era mais bonito, você estava ali penteando o cabelo do porco e da porcígua, estava escovando os dentes do porco e da porcígua, estava botando a roupa bonita do porco da porcígua, estava colocando um perfume no porco da porcígua, estava colocando o anel na orelha do porco da porcígua, quando havia um grande exército de cavalheiro à sua direita, o Espírito, a palavra, nunca cessou de lhe incentivar e de dizer: levanta-te, mulher, levanta-te, eu tenho uma obra, eu tenho um trabalho, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Esta é a nossa prioridade no reino de Deus. Quando finalmente eu disse que era uma palavra prática, de repente me veio uma palavra bem súbita de Deus no meu coração, porque não era nada disso que eu ia falar. Quando diz amém? Não era nada disso que eu ia falar. Quando diz amém? Foi exatamente o que Deus colocou, de repente, no meu coração. A gente tem sensibilidade que Deus quer falar. O que na realidade eu queria falar é o seguinte: é que nós vamos entrar na reunião administrativa, vamos entrar no novo ano, vamos consagrar a diáconos, consagrar a presbíteros, colocar posições, e eu gostaria de apenas observar a esses irmãos que vão abraçar funções na igreja, de que abracem com muita gana, com muito amor, senão não abracem. Por favor, em nome de Jesus. Porque lembre-se, em primeiro lugar, você não está fazendo para mim, não é para mim. Na verdade, eu não tenho nada para que vocês fazerem para mim, porque eu não tenho nada. Eu sirvo a igreja a vocês. Eu sou servo de vocês. Eu trabalho para vocês. Eu sou empregado, no melhor do sentido, eloquentemente falando, ministerial, de vocês. Então vocês não estão trabalhando para mim. Jesus disse que eu estou à mesa, você está à mesa, eu estou servindo a vocês. Vocês são os obreiros, vocês são a causa da eclesia aqui na terra, vocês são a causa magna daqui da terra de Deus. Se vocês se calarem, gente, se vocês cruzarem os braços, se vocês derem as costas ao reino de Deus, e se envolverem as praias verdes e bonitas deste mundo, quem é que vai fazer a obra e representar este tão grande império e reino que está aqui na terra? Quem? Quem vai fazer? Não é isso que Jesus disse? Rogai ao Senhor da seara que mande obreiro. Não sou eu que dou. Então eu lhes peço e lhes rogo, do profundo da minha alma, que este ano 2000 vocês assumirem uma função na igreja. Seja mais simples, porque não há simplória na igreja. Tudo na igreja é nobre. Tudo na igreja é digno. Tudo na igreja é honroso. Se vocês assumirem uma função na igreja, assumam com toda a gana. Assumam como que, chegando em abril, Jesus vai vir e diz: Senhor, no pouco eu não pude fazer muito, mas, Senhor, esses 3 meses eu me entrei de corpo, alma, vesti a camisa, trabalhei, me quebrei, me arrebentei. Não sei como, mas está aqui o resultado da minha obra.
porque será gratificante para mim e para você quando chegar no céu. Será gratificante. Se não fizermos isso, não haverá expressão digna de sermos chamados representantes de Cristo, embaixador de Cristo, coluna e firmeza da verdade, sacerdócio real, eclesia. Nós não podemos tomar esse nome. Então tome a função com seriedade, com amor, com diligência, com afinco. Não olhe para mim, por favor. Não olhe para mim. Olhe como você sendo dono de um universo na função que você recebeu e de que você, Senhor, eu não sei ou pouco sei, mas Senhor, dá-me da tua graça para eu fazer o melhor, porque esta é uma tarefa do teu reino. E tu disseste na tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu estou aqui, Senhor, ajuda-me, vou dar toda a minha vida, como se da última obra que eu faça para ti, neste mundo perverso que eu estou ansioso para deixá-lo. Eu vou fazer, vou tocar, vou limpar, vou pregar, vou evangelizar, vou ofertar, vou dizimar com toda a minha alma. Como sendo a última vez que eu faço como igreja aqui na terra. Sendo assim, nós devemos não somente trabalhar com afinco, com responsabilidade. Sabe, irmão, foi sábado, irmão Tito, que eu cheguei aqui, na intercessão. Eu fiquei tão triste na minha alma. Triste. Era a intercessão de quê? Departamento de música. Eu fiz uma escala porque vi que estava ficando muito pesado para dirigente da intercessão, naquela época. E eu senti de Deus, fiz uma escala. Então vamos fazer a intercessão do departamento de música, de evangelismo, da igreja, e assim permitir que todos trabalhem sem sacar ninguém. E eu não podia ver a intercessão, eu estava muito desgastado fisicamente, não espiritualmente. Espiritualmente estou bem, vocês estão vendo que eu estou ungido, graças ao meu Senhor. Aleluia. Eu não podia ver, e fiz força, mas vou correndo, eu vou, porque eu tenho de apoiar. O dirigente do departamento de música irresponsavelmente não veio à intercessão. Eu vou apoiá-lo. O que ele pode dizer de mim, do pastor? Quando chega no sábado, domingo, louvai a Jesus, e ele não está aqui. Vou apoiar, vou apoiar. Cheguei aqui, para minha surpresa, não tinha um sequer do departamento de música. Escute, por favor, pode ter sido coincidência, mas não justifica diante de Deus. Pode ter sido coincidência que todos os carros quebraram no mesmo dia, na mesma hora. Pode ter acontecido tudo na mesma hora, mas não justifica. Porque se tivesse o coração anelante pela obra, Deus iria trasladar você do inferno e traria para aqui. Mas este lugar para você é tão menos importante do que lá no jornal Sun Sentinel, lavar o carro de um endemoniado, preparar um canivete de um bandido qualquer que vai servir de uma arma, ou lavar a fossa de um americano. Isto é muito menos importante. Você pode dizer a mim que não é, mas você está dizendo com as suas atitudes que é. Não tinha o baterista, não tinha o diácono da igreja, não tinha o diretor da música, não tinha o baixista e não tinha a guitarrista. Nobody. E era a intercessão do departamento de música, que é uma vez por mês e que está na lista e que eu coloquei com todo amor para que Deus ungisse o departamento de música. Claro que só quem pode falar assim é o pastor da igreja. Não é nenhum atrevido que se pensa é somente o pastor, porque o pastor é o pai da igreja. Aleluia, no melhor do sentido. Responsável. Não aceitamos, por exemplo, hoje está aqui a segunda secretária e o trustee. Não está no culto, mas não me telefonou. Agora, se faltasse, perdoe minha ausência. Agora, se faltar no emprego de qualquer oprimido, liga ou não liga, irmã Flávia? Sinceramente, minha querida filhinha,
Você não liga ou não liga? Se você um dia não puder ir no jornal, você acordar, você liga para o cidadão, descobre, olha, não posso, estou de cabeça, não vou poder ir. Então, para mim, eu não aceito, irmão. Eu não aceito, irmão. Isso aqui é a igreja de Cristo. Isso aqui não é uma favela, não, irmão. Isso não é uma favela, não, irmão. Isso é a igreja de Cristo. Está me entendendo, meus senhores? Este lugar aqui, a função que Deus colocou é mais nobre do que qualquer lugar do mundo, senhores. E eu quero dizer a você que eu estou lhe falando de cadeira, viu? Porque eu já sentei nas mais ilustres cadeiras deste mundo. Eu já tive o primeiro-ministro da Alemanha, governo da França, tirando a cadeira para eu sentar. Eu sim, senhor. Mas quando eu sentava naquela cadeira, com muita honraria, eu sentia que aquilo era uma imundice e o diabo estava ali. A minha cadeira mais nobre, mais bonita, é esta aqui que eu me sento e dou glória a Jesus para todo sempre. Se eu não aceito isto, eu estou mais carnal do que qualquer um. E eu prefiro que risque o meu nome, como disse Moisés. Temos que ser homem, temos que ser macho, viu, irmão Ambache? Não é somente tamanho, não. Temos que ser homem. Espiritualmente falando, Moisés enfrentou a todos os carnais. Se você não for comigo, Senhor, risque o meu nome, porque eu não vou. O outro, não sei o quê. Minha filha hoje não vai ao culto, não. Você está indo muito à igreja. Repreenda o demônio. Está me ouvindo? Punha o dedo na cara do seu marido carnal e diga: eu vou para a igreja. Seu carnal, porque se eu fosse para o mundo, para uma dança, para um baile, me embebedar, tomar droga, você não falaria nada para mim, mas eu vou à igreja servir ao Senhor, e você tem coragem de dizer que eu estou muito servindo a igreja. Está me ouvindo? Shut up, porque I'm going, sir. Take your finger, pull your finger in his face, in the name of Jesus, I'm going, sir. Eu estou indo e não estou nem pedindo licença. Se quiser me acompanhar, receber a bênção, venha comigo. Porque eu tenho 3 cultos por semana e eu não vou perder o meu culto para ficar aqui lhe bajulando nem vendo novela pornográfica na sua casa nem na minha casa. Porque a Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, pastor, você sabe, tem que ter sabedoria. Sabedoria? Astutice não tem nada a ver com sabedoria, irmão. O bandido, a bandida pega uma arma carregada no seu ouvido, carrega o gatilho, vai apertar e você diz: meu filho, minha filha, eu tenho que ter paciência. Sabedoria, não, dou-lhe um cutilaço em nome de Jesus, e ele vai parar onde o diabo nem queria parar, em nome do Senhor. Que negócio é esse? Deus deu, não deu autoridade à igreja. A Bíblia diz: pelo testemunho de alguns estes sejam salvos. Então eu rogo, em nome de Jesus, irmãos, sejam responsáveis pelo seu trabalho. Ame esta igreja. Ela não é minha, gente. Esta não é igreja, é minha. Esta parede, este tapete, este púlpito não é meu, irmão. Isto é do Senhor, é vosso, irmão. Ame isto, sendo melhor do que a sua casa. Amem, quando vocês fizeram o pastel, quando trabalharem, faça com amor, com dedicação, com afinco, sabendo que a vinda de Jesus pode chegar amanhã, em nome de Jesus. Os senhores que vão serem consagrados, irmão Humberto, com muito respeito, meu filho, diácono é uma coisa muito séria, meu filho. E por isso que Deus te escolheu, meu filho. Deus te escolheu para isso, meu filho. É muito sério. Vai aparecer na tua vida um monte de fuxiqueiro, mulher fuxiqueira, querendo tirar média contigo, te abraçar, passar a mão pelas costas, falar palavras imundas. Respeite o seu ministério. Honre o seu ministério. Diácono. Diácono. A Bíblia diz: homens honestos, homens cheios do Espírito, homens de testemunho, homens que não tenham língua dobre, homem que se posicione na igreja como diácono. Não, Senhor,
Você tem a coragem de falar de fulano que está na minha frente? Você vai falar comigo como pastor agora mesmo. Honre, meu filho. Não somente no seu compromisso, na sua forma de ser, na sua linguagem, no seu trajar, sim, no seu trajar. Porque muitas vezes nós exageramos, porque estamos na América, nós lá no mundo andamos completamente escangalhados. Você olha para aquele homem, isso é um diácono ou é um retirante? Que negócio é esse? Não é verdade? Então tenha cuidado da sua veste. Não quer dizer que você tem de andar na rua de gravata, nem de cavalo, não. Mas a sua roupinha, modesta, bonitinha, não é verdade? O essencial para que todos saibam, quando você passar, saiba, este é um diácono da igreja. Aleluia. E diz aqui a palavra. O diácono, na linha B do artigo 1º do bylaws da igreja, diz: o diácono será um homem de excelente reputação. Cheio do Espírito Santo, honesto e fiel à igreja local. Não aceite de maneira alguma qualquer pessoa que lhe convide para a igreja, mande falar com o pastor da igreja. Não aceite, irmão Paulo Renato, nenhum obreiro. Se qualquer mercenário chamado pastor lhe convidar para pregar na sua igreja ou visitar um culto porque tem festa, sim, senhor, vou com muita honra, mas fale com meu pastor, eu tenho pastor. Por quê, meus irmãos? Porque este é o princípio ético, pastoral e eclesial, porque eu jamais fiz e jamais farei de bater nas costas da igreja de ninguém e convidar um pregador que venha pregar sem falar com o seu pastor. Não faça, porque não é bíblico. E se fizer aqui, você decentemente, distintamente dizer: obrigado, me sinto honrado pelo seu convite, mas fale com o meu pastor. Acabou o assunto. Começou a falar assunto da igreja dele. Muito obrigado, não quero saber do assunto da sua igreja, porque da minha igreja eu tenho até o coração. Aleluia. Amém. Que sirva fiel à igreja local e por ela devidamente separada, e que a tenha servido de acordo com Atos 6, 5 e 6. E você tem servido a Atos 6, 5 e 6. Tem servido a igreja do testemunho, nós damos testemunho, apenas é uma observação. Que a sua vida daquele dia, sexta-feira por diante, vai mudar. Se era boa, vai ser melhor. Se a conduta era excelente, vai ficar muito melhor. Se a unção era grande, vai ser muito maior, porque a responsabilidade é grande. Da mesma forma, nosso amado irmão diácono. Não pense que diácono, irmão, nem presbítero, nem pregador, é porque agora eu tenho um título, é bonito, né? Não, agora eu saí de escalão. Nada disso, agora é que você baixou. Agora você vai sofrer. Agora você vai saber o que é pagar as lágrimas do pastor da Silva. Agora você vai saber assumir a dor de muitos membros da igreja, dos quais muitos se levantarão contra você, dos quais muitos não lhe entenderão, dos quais muitos farão tudo para acabar com o seu ministério. Porém você, como homem de Deus, tem de levantar e amar esta ovelha, guardar esta ovelha, proteger esta ovelha sobre qualquer coisa neste mundo. Defenda o rebanho, maior do que defende a sua família, maior do que defende o seu governo, a seu papai, a sua mamãe, porque o rebanho do Senhor é sobre todas as coisas sobre a terra. Cuidado na sua linguagem. Se já cuidava, tem que ser dobrado. Cuidado da sua roupa, a forma de vestir fora da igreja. Se você cuidava, agora é que você vai cuidar. Não se pode admitir um presbítero de qualquer maneira jogado por aí. Não quer dizer que eu repito que anda de gravata, nem com perfume Armani, não é isso que eu estou dizendo. Mas que reflita o espelho de que a sua autoridade, a sua graça, o seu respeito deve ser permeado por todos aqueles que olharem e dizer: não, este é o ministro do Evangelho. Este é um homem que Deus chamou. Ele é diferente no amor, na compaixão, e porque foste provado, porque tu foste amado por esta igreja, porque Deus falou meu coração, porque tudo isso é Deus que está dando a honra. Não é porque tu tenhas, é que Deus está te dando a honra de ser chamado um obreiro do Senhor. Como deu a mim, como deu a milhares. Veja o que diz a linha A. O presbítero ou ministro licenciado
deve ser chamado por Deus, cheio do Espírito Santo e devidamente ordenado ao santo ministério conforme a Bíblia Sagrada. E se vocês olharem, nós vamos ler, porque no meu caso não é a separação, apenas uma observação. Que cuidem mesmo, cuidem da sua compostura, do seu relacionamento, das suas palavras, da sua veste, dos seus caminhos, de tudo que você pode imaginar. Se você cuidava, eu sei que cuidava, por isso que vocês estão sendo separados. Redobrem esse cuidado. Pode chamar você de quadrado, pode chamar você de fanático, porém vocês são pela grande obra e a grande comissão que Deus entregou em sua mão. Quantos podem dizer amém? A dedicação para a igreja, o cuidado pelo ministério das funções deverá ser prioritário em nossa vida. Orem por mim para que eu possa indicar às pessoas de que Deus coloque no meu coração. Não é porque eu gosto da pessoa ou não gosto da pessoa. Nós não estamos aqui para termos funções. Nós não estamos aqui para disputar funções. Por exemplo, uma pessoa que chega 15 minutos todo dia, meia hora atrasado no culto, essa pessoa nunca terá uma função na igreja. Porque significa o quê? Que a pessoa é irresponsável. Não quer dizer uma pessoa que não pode atrasar. Todos nós podemos atrasar. Mas se uma pessoa, irmão ou irmã, o horário dele é meia hora sempre atrasado, o que significa isso para os senhores? Se estivesse no emprego, o que é que o patrão teria feito com ele? Tinha demitido há muito tempo. Porque eu demito na mesma hora. Uma pessoa que toma função e não faz, ele está roubando o respeito e a fidelidade que foi dado a ele. Essa pessoa não pode ter função na igreja. A pessoa, em outras palavras, não pode ter o nome e não funcionar para que o nome tenha e represente ele. Eu lembro-me quando eu trabalhava, gerenciava um grande projeto. Um grande projeto. Era um projeto piloto no Brasil era o segundo projeto piloto petroquímico que vinha do Japão e estava sendo estabelecido na Bahia. O polo petroquímico Pasquim da Bahia. Se vocês já ouviram falar nele, quem administrou aquele projeto completo foi o pastor da Silva. E no final do projeto, a carga horária estava muito baixa. Não tinha hora para trabalhar. Você sabe que empresa é isso. Tem um orçamento, tem isso. Por isso que vocês, muitas vezes, o empregado, o patrão diz, olha, não pode fazer mais hora extra, não pode fazer mais horas especiais. Às vezes até corta algumas horas, porque o orçamento está ali, não vai pagar de onde não tem. Então nós estávamos no final do projeto e apareceu dois senhores, dois jovens. E por irônico que pareça, irmão Manuela, eram dois jovens de que eu tinha dado oportunidade, tinha vindo do interior, não sabia nada, daquele Zé Brogó que não sabe fazer, não ia falar nada. E eu fui instruindo, orientando, treinando e tornou-se um projetista na empresa. E ele me procurou e disse, pastor, eu estou com dificuldade da minha família, preciso de uma hora extra. Eu disse, olha, meu filho, eu não tenho, não dá para fazer hora extra. Mas eu disse, pastor, né? Isso é mania de pastor mesmo, né? Não era pastor, né? E etc. E eu pensei, fiquei com pena dele, com pena da família, e forcei uma situação dentro do diagrama de trabalho da empresa. Está bem, então vocês podem fazer hora extra essa semana, sábado e domingo, trabalhem, e depois eu acerto. Ficaram contentes, foram embora, etc. Quando chegou no sábado, eu gostava sempre de dar uma passada para saber como estava o trabalho, né? Primeiro e segundo andar, tá? Vocês vão vendo, era mania, eu gostava muito de trabalhar, sempre fui responsável, graças a Deus por isso, e que Deus me guarde, que o Senhor me cubra. Então, cheguei na empresa, etc. E passei antigamente tinha aquele cartões de picar carta, né? Hoje não existe mais isso, hoje é tudo computadorizado, mas blá, blá. Aí eu passei assim, dei uma olhadinha, aí estava lá, graças a Deus, fiquei contente. Estão lá, graças a Deus, está contente trabalhando. Fiquei recompensado, subi no primeiro, segundo, terceiro andar, fui lá no departamento de engenharia, departamento de... Aí passei no projeto, falei para cumprimentá-los. Quando eu cheguei lá, eles gostavam de bom. Então, o que estava, foram tomar um lanche. Não desliguei e vim embora. E quando foi 4 horas da tarde, eu voltei para poder colocar o alarme na empresa toda, era uma empresa enorme, de 7 andares. Desculpe. E
Quando eu cheguei, aí o cartão tá no outro lado, sabia, né? Que os cartões aqui, quando bate é no outro lado, né? Aí os deles já estavam no outro lado. Aí, então eles tomaram um lanchezinho e realmente foram embora, etc, tal. Essa é.